Vamos lá. Apareceu um, outro, Rosângela Ciúcio do Amaral. Muito bem. Bom, sobre essa evolução de Deus, nós já fizemos uma introdução, um epílogo, depois o nascimento e crescimento dos deuses, falamos sobre a fé primordial, o xamã, religião na era da chefia, depois deuses dos estados antigos. Feito esse bloco, nascimento e crescimento dos deuses, aí nós entramos na emergência do monoteísmo abraâmico, quer dizer, mais com o judaísmo. Então falamos sobre a politeísmo, a religião da antiga Israel, do politeísmo à monolatria, da monolatria ao monoteísmo, a história de Filo, e hoje nós vamos terminar essa parte desse bloco chamado Emergência do Monoteísmo Abraâmico, falando sobre o Logos, o algoritmo divino. E a partir daí a gente vai entrar num bloco chamado Invenção do Cristianismo, depois outro Triunfo do Islamismo, e depois Deus torna-se global, ou não. Né? Bom, então vamos falar sobre o Logos, o algoritmo divino. O conflito entre ciência e religião é às vezes apresentado como uma metáfora geográfica, como uma tensão entre Atenas, antigo berço da filosofia secular, e Jerusalém, símbolo da verdade religiosa revelada. Muitos pensadores religiosos antigos ignoravam essa tensão ou tentavam minimizá-las. Alguém falava assim, ó, o que Atenas tem a ver com Jerusalém? Perguntava o teólogo cristão Tertuliano, por volta de 200 na Era Comum. Quanto menos melhor ele achava, tendo recebido a verdade revelada através de Cristo, não queremos nenhuma disputa excêntrica. Bem, isso foi naquele tempo. Hoje a ciência é tão claramente poderosa que os teólogos não podem desconsiderar levianamente a sabedoria secular. Quantas vezes você vai vendo assim que a religião vai perdendo terreno porque a sabedoria, quer dizer, a ciência e outras coisas vão avançando. E a religião vai entregando suas pseudo-verdades. Bom, para a maioria das pessoas instruídas e esclarecidas, Atenas e Jerusalém devem ser reconciliadas ou Jerusalém será excluída do mapa. Entendeu? Ciência ou a religião avança ou... 2 milênios atrás, o Filo, aquele que nós acabamos de falar na última vez, a história de Filo da Alexandria, né? Era judeu, vivia na Alexandria, porém comungava com a parte grega, né? Então, ainda estava sob o Império Romano, ainda por cima. Então, 2 milênios atrás, Filo de Alexandria sentiu essa necessidade em seu íntimo. Alexandria ficava situada entre Atenas e Jerusalém, fisicamente, não só metaforicamente. E Filo estava ligado a 2 culturas, sua herança cultural judaica e seu ambiente social grego inspiravam, em conjunto, a buscar a síntese da teologia bíblica com a filosofia grega. Ele passou a mostrar que a religião revelada poderia não só resistir ao desafio da razão, mas ser nutrida por esta e vice-versa. De certo modo, este é mais um exemplo da lógica da soma não zero, estimulando a síntese intelectual. A interdependência dos judeus e gregos levaria Filo a mesclar o pensamento judeu e o grego. Isso não seria apenas uma questão calculista. A gente podia pensar assim, questão calculista para lá. Não. É da percepção de Filo de que os judeus e gregos se relacionariam melhor se entendesse suas visões de mundo como compatíveis. Filo participou da cultura grega, teatro, corrida de cavalo, lutas de boxe,
E, sem dúvida, tinha amigos próximos que eram intelectuais gregos. Quanto mais próximos são os amigos, maior a necessidade que eles têm de compartilhar uma visão de mundo em comum. Isso é só a natureza humana. Nosso instinto de entrar em jogos de soma não zero, de manter aliados sociais, de estimular a convergência intelectual, da mesma maneira que o nosso instinto de participar de jogos de soma zero estimula a divergência intelectual quando definimos as pessoas como nossas adversárias. Nessa altura, é soma não zero. Às vezes até tem umas somas zeros, entendeu? Tá vendo? Um campeonato assim, às vezes você vai disputar com um, mas você fica vendo que se você empatar seria melhor, que você se classificaria não sei aonde, entendeu? Porque tem uma jogada dessa. Mas quando o negócio é para decidir mesmo, aí a soma não zero. Você tem que ganhar do outro. Né? Numa luta de boxe, no UFC. Né? E a soma não zero, havia o problema da dissonância cognitiva. Filo acreditava que o judaísmo e grande parte da filosofia grega eram verdades. E enquanto esses pensamentos parecessem em conflito, ele não descansaria. Mas a sua missão ia além de demonstrá-los compatíveis. Se a revelação original da verdade derradeira vinha do fato de Yahvé, as mais profundas reflexões da filosofia grega deveriam estar prefiguradas aonde? Nas Escrituras. Essa linha de argumentação exigiria toda a habilidade intelectual de Filo e produziria uma interpretação criativa, frequentemente alegórica, da Bíblia. Muitas vezes eu faço isso. Quer dizer, eu fico procurando se alguma coisa está sendo falada tem a ver com o que o Meixo Sama escreveu. Né? Ele fala assim, ele leu Platão relacionando com Moisés, e leu Moisés relacionando com Platão, até o ponto em que se viu convencido de que ambos disseram essencialmente a mesma coisa. Vamos ver agora uma coisa interessante. É ver Deus como programador. Viu, João Carlos? Você aí, ó. Tá aí, né? É o Deus João Carlos. Aqui. A síntese de Filo entre fé e razão era abrangente, já que ele asseverava a racionalidade máxima, não só da teologia, como dos rituais. Ao que parece, ele foi a primeira pessoa a defender o rito judaico da circuncisão como forma de higiene pessoal. Mas, de um ponto de vista moderno, sua maior contribuição pode ter sido o confronto com o mais óbvio obstáculo para a conciliação entre religião tradicional e a abordagem científica. A ideia de um Deus antropomórfico e, a miúde, intervencionista. Esse é um problema crucial. Né? Tem que se pensar nisso, porque a pessoa, você vê Deus como uma imagem, como uma pessoa. Né? Tem seus momentos bons, seus momentos ruins e tal, mas quando você vê ele a miúde, constantemente, como intervencionista, então você tem que parar para pensar. Então vamos lá. Na Bíblia, Deus é às vezes descrito como fisicamente antropomórfico. Por exemplo, sentado em um trono, por exemplo, né? E muitas vezes como psicologicamente antropomórfico, propenso ao ciúme, à ira, etc. Esse psicologicamente antropomórfico, propenso ao ciúme, à ira e tal, essa concepção dos deuses perdeu espaço entre os filósofos gregos desde Xenófanes, 5 séculos antes da época de Filo, dada a sua arbitrariedade. Se cavalos, argumento era assim, se cavalos e bois tivessem uma teologia, Xenófanes afirmava, os cavalos pintariam figuras de Deus semelhantes a cavalo, e os bois semelhantes a bois.
Entendeu? Então, esse Deus antropomórfico, o pessoal já avacalhava dessa maneira. Ah, porque a gente é homem, então está pintando Deus como se fosse um homem, psicologicamente, fisicamente. Tudo bem. Mas se fosse um cavalo, como é que ele pintaria? Pintaria como gente? Não, como um cavalo. Mas a questão intervencionista. Um Deus que distribui pragas, tempestades e chispas de fogo para manter a humanidade no rumo, não coexistiria facilmente com uma visão de mundo científica. Seria tão intervencionista que o pessoal quer ver as coisas que estão ocorrendo, mas de um ponto de vista científico. Né? Faz até umas contas assim, ó, vai ter uma eclipse tal dia, tal horário, entendeu? Agora, Deus intervindo, aí você não sabe o que aconteceu aquilo. Por quê? Você não tem controle da situação. Né? Essa visão do mundo não viria a se desenvolver por aproximadamente 2 milênios depois de Filo. Mas seu espírito motivador e seu anseio como explicação universal haviam surgido séculos antes, na época de Aristóteles. Habilmente, Filo descartou a descrição antropomórfica de Deus na Bíblia, considerando uma parábola. E quanto a como Deus era, se ele não parecia humano? Embora Filo pareça ter concebido Deus como personificado em certo sentido. Sua conclusão é de que nenhum nome, nem expressão, nem concepção de qualquer tipo é adequada para você pensar sobre Deus, ter uma ideia dele. Mas se alijar de um Deus antropomórfico, em geral intervencionista, trazia um problema. Era bastante fácil dizer que Deus desafia a compreensão humana, que está fora, em outra realidade, além da meramente material, que ele é inefável e transcendente. Todavia, se este for o caso, qual é exatamente sua conexão com este mundo? Como ele é reconhecido por suas ações cotidianas? Além disso, qual é a sua conexão conosco? Como obtemos conforto, apoio espiritual e orientação moral de um Deus que está recolhido em algum lugar? O desafio que Filo enfrentou: deve haver um ser inconexo que ainda assim mantém alguma conexão. Filo respondeu esse desafio com a palavra logos. A palavra tanto fazia parte do vocabulário cotidiano do grego, como era um termo técnico na filosofia grega. Era a forma nominal de um verbo que significava, ao mesmo tempo, falar e calcular. Lembra como é que muita gente fala? Eu não esqueci como é que é, mas é mais ou menos assim, como é? A pessoa tem que aprender a fazer as contas e ler, né? Ler e fazer as contas. É a coisa mais básica do mundo, todo mundo tem que saber isso. Então, isso gera o logos. Falar e calcular. E naturalmente significava o quê? Quando fala e calcula, é discurso, é computação. Porém, na época em que os filósofos antigos a utilizaram, ele teve vários significados, como razão e ordem. Em sua missão de conciliar um Deus transcendente com um Deus ativo e expressivo, Filo aproveitaria todos os significados e muito mais. Por outro lado, o logos de Filo era o princípio racional do universo e a lei natural para todos os homens e a matéria. Nesse sentido, era como que os cientistas modernos chamariam de as leis básicas da física, da química, da biologia, as normas que mantêm o mundo em operação e íntegro. O Logos, escreveu Filo, era um elo do universo que não pode ser rompido. Entretanto, o Logos de Filo tinha uma profundidade divina que as simples leis da ciência não têm. Primeiramente, ao animar a matéria, os homens, ele anima a história.
Poder-se dizer o mesmo quanto às leis da ciência, é certo? Mas se essas leis não foram dadas por Deus, não há nenhuma razão para esperar que a história, por elas animada, conduza a algum fim particular. Na visão de Filo, o Logos, ao contrário, dava à história uma direção, com efeito, uma direção moral. A história movia-se em direção ao bem. Uma história dirigida pelo Logos viria ao fim a unificar a humanidade em liberdade política. O Logos trabalharia para o objetivo de que todo o nosso mundo seja um único Estado, beneficiando-se da melhor das constituições, uma democracia. Ao mesmo tempo, Filo acreditava que o Logos existira antes dos humanos ou da Terra, ou, nesse sentido, da matéria, antes de tudo. Antes de criar o universo, Deus formulou o Logos à maneira que um arquiteto conceberia uma planta, ou que um programador de computador elaboraria um algoritmo. Entendeu? Muito antes da ciência moderna começar a questionar o cenário da criação em 6 dias no Gênesis, Filo apropriou-se da questão considerando esses 6 dias uma parábola na realidade. Eles se refeririam não à criação da terra, dos animais e do homem por Deus, mas à criação do Logos, o algoritmo divino, que traria à existência a terra, os animais e o homem, uma vez que fosse liberado sobre o mundo material. Isto é, uma vez que o mundo material fosse criado para servir como seu meio. Então, o plano de Deus poderia se revelar de modo tangível. É o instrumento de Deus tanto na criação como na administração providencial do cosmos. Como o próprio Filo afirmou, o Logos foi concebido na mente de Deus antes de todas as coisas e se manifesta na conexão com todas as coisas. Os pensadores gregos, antes da época de Filo, falavam de um Logos que agia nos seres humanos de 2 maneiras. Dentro da mente, na formação de um pensamento, e no discurso, quando o pensamento é expresso no mundo físico. Pensamento, palavras. Né? A teologia de Filo aplicava-se à dicotomia a Deus. Primeiro, Deus concebeu o Logos em sua mente. Em seguida, ao criar o mundo, ele, de certa forma, expressou o Logos, infundindo com este a matéria. Ele falou ao universo em seu princípio, e por meio da direção contínua do Logos, ele fala a nós agora. Pode-se escolher outras metáforas, e os estudiosos escolheram. O Logos é o sopro de Deus, ou um fluxo emanado de Deus, ou a face de Deus voltada para a criação. Mas, em qualquer caso, o Logos é o ponto de contato entre a humanidade e o divino. Perceberam? Está lá Deus, pensou, está lá na mente dele, o Logos foi criado, e a partir daí tudo foi criado, inclusive o homem. Assim é que o Logos reconcilia a transcendência de Deus com a presença divina no mundo. O próprio Deus está além do universo material, mais ou menos como o programador de um videogame está fora do videogame. Está percebendo? Contudo, o videogame em si, o algoritmo dentro da caixa, é uma extensão do programador, um reflexo da mente do programador. Da mesma forma, se Deus imbuiu o Logos com seu espírito e seus valores, conhecer o Logos é perceber a intenção divina, até mesmo conhecer uma parte de Deus. Deus pode estar fora do universo físico. Há uma presença imanente, uma cooperação da divindade no mundo criado. Está sentindo o seguinte? Transcendente e imanente. O papel dos seres humanos, podemos dizer, é, por sua vez, cooperar com a divindade, uma tarefa que eles mesmos desempenharão se perceber essa presença e o propósito que ela transmite. Então, essa ideia de olhar como um programador é interessante. Você vê as coisas estão aí. Mas peraí, quem foi que criou esse negócio todo? Ah, sim, tem alguém que criou isso, programou isso.
Bom, familiarizando, então, vamos se familiarizar com o programa. Alguns dizem que Filo acreditava que um tipo de contato direto com Deus era de algum modo possível. Outros falam de uma união com o divino, que não chega a ser uma comunhão com o próprio Deus. Essa é uma questão que está em jogo, que é a questão do, para Meixo Sama, é a questão do estado de união com Deus. Esse estado de união com Deus, ele certamente, entre razão, sentimento e vontade, que é o pensamento, quer dizer, estado de união com Deus em termos de pensamento, né? Ele não precisa ser igual em tudo, mas ele no pensamento, sim, e principalmente na vontade. Que a vontade de Meixo Sama é a vontade de Deus é a vontade de Meixo Sama. Entendeu? Esse é que é o estado de união com Deus. Todavia, seja como for a conexão, o primeiro passo para realizá-la era tentar entender o Deus e a vontade de Deus. Assim, decifrar o Logos poderia trazer iluminação, não só intelectual, como espiritual. O Logos tem o propósito de guiar a alma ao reino divino. Embora o conhecimento perfeito de um Deus inefável e transcendente não seja possível, a busca vale o esforço, porque quanto mais longe você vá, mais parecido com Deus você pode se tornar. Como você imagina que isso envolveria? Como decifrar o Logos em primeiro lugar? Bem, se você for judeu, já tem uma vantagem enorme. Filo, como judeu, acreditava que Deus privilegiou os judeus com a revelação inicial. O Logos, disse ele, estava refletido aonde? Na Torá, a lei judaica transmitida a Moisés. Na verdade, a Torá não só reflete o Logos, ela não só diz como você deve comportar para se harmonizar com o princípio que governa o universo e tudo que há nele. As regras de vida descritas no Torá são partes do Logo. Nesse sentido, o Logo é um pouco parecido com o conceito budista do Dharma. Ambos são a verdade sobre como as coisas são, sobre como o universo funciona, e a verdade sobre como devemos viver nossas vidas, dada a maneira como as coisas são. É a lei da natureza e é a lei para a vida sobre a perspectiva da natureza. Esse duplo sentido é difícil de ser aceito por algumas pessoas, uma vez que hoje separamos frequentemente a descrição, que são as leis científicas, da prescrição, que são as leis morais. Mas, para muitos pensadores antigos, a conexão era estreita. Se as leis básicas da natureza forem apresentadas por um Deus perfeito, devemos nos comportar de acordo com elas e auxiliá-las em sua realização. Devemos ajudar o Logos a conduzir a humanidade na direção que Deus deseja para a humanidade. Meixo Sama, Deus é o instrumento, bom, o homem é o instrumento de Deus, né? Ele é que tem que fazer com que a missão das coisas sejam alavancadas. E que direção Deus realmente quer para nós? A direção da maior harmonia com outras pessoas e com outros povos, diz Filo. A Torá, como apresentada por Moisés, era bem detalhada, mas Filo sentia que muitas de suas conclusões poderiam ser aprendidas de maneira simples. Falava assim, ó. Isso é o que o nosso profeta mais sagrado, por meio de todas as suas regras, deseja especialmente criar unanimidade, boa vizinhança, camaradagem, reciprocidade de sentimentos, pelos quais casas, cidades, nações, países e toda a raça humana possam progredir para a suprema felicidade. Pois bem, então este é um começo ser agradável com as pessoas, mesmo com aquelas que não sejam de sua tribo. Mas certamente deve haver mais do que isso na receita de Filo para a união bem-aventurada com o divino. Além disso, como os gentios deveriam usar essa receita? Porque eles seguiram as notas de Filo sobre a Torá.
judaica. Já que Deus não revelou a Torá para eles em primeiro lugar, eles teriam que considerar os judeus como modelos a serem seguidos. Filo certamente aprovava essa abordagem, mas ele não era necessário. A vantagem do Logos era que ela não precisava acreditar na palavra de ninguém para isso. Bom, vamos falar sobre a lógica da sabedoria bíblica. Os provérbios e outros livros sapienciais judaicos são parte de uma tradição sapiencial maior no Antigo Oriente Médio, encontrada do Egito até a Mesopotâmia. Essa literatura era voltada inicialmente para rapazes de classe superior conforme se aproximasse da idade adulta. Em certo sentido, trata-se de exortação moral. O livro dos Provérbios anuncia em seu início que objetivava transmitir um senso de integridade, justiça e honestidade. O livro do Provérbios já anuncia isso, hein? O início, seu início que objetiva transmitir um senso de... Olha como serviria para o Brasil, só essas três coisinhas. Integridade, justiça, honestidade. Entretanto, o versículo seguinte desloca-se para um reino de autoajuda pragmática, prometendo que o livro dará discernimento aos simples e reflexão ao jovem. Pela lógica da literatura sapiencial, não há uma grande lacuna aqui. Você aprende a virtude, aprendendo a sabedoria da virtude. Aprendendo que virtude é interesse próprio. No livro dos Provérbios, a Senhora Sabedoria diz: eu, a sabedoria, sou a vizinha da sagacidade, e o conhecimento da prudência está à minha disposição. Isso porque você pode trilhar o caminho para o conhecimento do Logos, mesmo sem ter nascido judeu, sem ter acesso à Torá. Você pode simplesmente observar o funcionamento do mundo e ver que tipos de comportamento produzem resultados e que tipos de conduzem ao sofrimento. Você pode ver isso. Não precisa seguir a Torá. Os comportamentos mais proveitosos têm mais propensão de refletir a virtude, de manifestar sabedoria, de convergir para o Logos. Está entendendo? Mesmo no âmbito da moral, hein? A literatura sapiencial lida como causa e efeito. O livro dos Provérbios alerta aos jovens para que não se envolvam com ladrões, assassinos, pois as pessoas que vivem pela espada, por elas morrerão. Na busca pela regularidade estatística, por baixo do caos aparente e da complexidade da vida, a literatura sapiencial percebe uma ordem que opera por trás das experiências. E de onde vem essa ordem? Eis aqui o ponto de articulação entre o científico e o teológico. A ordem e a operação é o Logos. E ele veio originalmente de Deus. Este organizou o mundo de modo que o mero aprendizado e interesse próprio, o estudo das causas e efeitos e a preferência por efeitos proveitosos guiaria as pessoas em direção à virtude. Assim, quando os provérbios registram que quem faz uma cova, nela cairá, quem revolve uma pedra, esta sobre ela rolará, podemos pensar em Deus não como quem empurra pessoas em covas ou rola pedras sobre elas, mas como aquele que projetou a gravidade social que gera esses efeitos. Percebendo? Nessa perspectiva, há pouca diferença entre fé de um cientista, fé nas leis ordenadas que governam o mundo e a fé religiosa. Teve um que afirmou assim: na sabedoria proverbial há fé na estabilidade dos relacionamentos elementares entre os homens. Fé nas semelhanças dos homens e suas reações. Fé nas consistências das ordens que sustentam a vida humana. E, portanto, implícita ou explicitamente, fé em Deus que colocou essas ordens em operação. Esse é o vínculo entre as duas sabedorias. A sabedoria cotidiana, banal, dos seres humanos e a sabedoria de Deus. Deus foi tão sábio que organizou o mundo com a busca racional por interesses próprios leva as pessoas à sabedoria.
E aí, com isso, se aproxima sabedoria menor do homem, sabedoria maior de Deus. Tanto é que Meshama tem um trecho que ele fala assim, como é que é o ideal do ser humano é a mesma coisa que os ideais de Deus. Lembra disso? Logo no início. Isso, portanto, é uma percepção de que o contato com o divino é possível. Obter a sabedoria implica concordância com o Logos. E o Logos, ou seja, a sabedoria de Deus, é uma extensão de Deus, é uma dimensão divina que pode ser acessada ao mundo material. Parece razoável essa teoria. Esse é o problema. Porque parece razoável. Quando parece razoável, parece teórico demais. Quando as pessoas pensam em uma comunhão com o divino, geralmente imaginam algo que as faça sentir especiais, se sentir extasiadas, se sentir... Agora, você está pensando, tá usando a sabedoria, então você está se aproximando do divino? Não, se aproximar do divino é outra coisa, você tem que sentir uma coisa especial, né? Até agora, o que lemos é que se você prestar atenção e se comportar virtuosamente, estará se unindo, em certo sentido técnico, com Logos, que é uma emanação divina. Basta isso. Bom, a filosofia a gente sabe que amor é a sabedoria, não é isso? Então, felizmente, o poderoso sentido do contato com o divino de Filo não dependia inteiramente dessa personificação arcaica. Sua metafísica permitiu uma rota mais moderna para o Nirvana, e ele esboçou com algum detalhamento. Vamos fazer essa receita para o Nirvana, chegar naquele ponto ideal, né? De acordo com Filo, cada mente humana tem um duplo relacionamento com Logos. Primeiro, como microcosmo, a mente é para o corpo, como o logo cósmico é para o mundo físico. É o princípio de raciocínio que nos rege da mesma maneira que o logos cósmico é o princípio de raciocínio que rege o universo. Segundo, cada mente humana é uma parte do logos divino, uma extensão minuciosa dele. A mente, Filo escreveu, uma parte inseparável do divino e da alma abençoada. Nesse sentido, não precisamos tentar alcançar a união com o divino. Nós nascemos com o divino. Bom, a alma está lá dentro, uma centelha divina. Nós nascemos com o divino. De certa maneira, nós temos uma união lá com o divino. Mas é isso que se quer? Só isso? Ou tem mais coisa? Né? Lembra-se que a alma é purinha, mas a gente não só quer pura, a gente quer que essa consciência que envolva a alma vá se expandindo cada vez mais à medida que a alma se expanda. Né? Mas então a união com um maiúsculo e união com um minúsculo. A parte da mente que é a extensão direta do Logos é a mente racional. Na visão de Filo, a mente está sempre em conflito com os impulsos animais básicos, que, se conseguirem o que querem, distorcerão nossa visão e corromperão nossa motivação. Quanto mais nossa mente racional dominar nossos impulsos básicos, mais conectados ao divino estaremos. E se quisermos a união, aquela união com um maiúsculo, se quisermos conhecer Deus tão intimamente quanto possível, precisaremos tornar nossa conexão com Logos tão pura quanto possível. Manter nossa mente racional totalmente no controle do espetáculo, resistindo a paixões e tentações. O paralelo entre o pensamento de Filo e o pensamento budista pode ser levado ao nível mais refinado. Na filosofia budista, há uma desconfiança profunda, não só das paixões violentas, mas das distorções mais sutis, impregnadas no próprio mecanismo da percepção sensorial. Buda expressou sérias dúvidas sobre o que ele chamou de as pistas dos sentidos, que tem a tendência de estimular, entre outras coisas, opiniões mais injustas sobre os nossos irmãos seres humanos. Em resumo, a comunhão com Deus consistia em o quê? Libertar a mente.
de modo severo, de todas as suas inclinações profanas, após o que restaria algo com uma razão pura e a sabedoria pura. O pequeno logos pessoal, incorrupto, poderia então desfrutar de uma conexão clara com o logo cósmico. A mente seria uma extensão essencialmente contínua da mente de Deus. Filo escreveu: assim, se quiseres ter Deus como parte da tua mente, primeiro torna-te uma parte digna dele. Somente então seria possível vivenciar o paradoxo de que o triunfo da razão sobre a emoção pode levar à mais profunda emoção, uma embriaguez sóbria, como o filme chamou. Vamos agora de volta à realidade. Infelizmente, Filo relata seus dias de contemplação estática chegaram ao fim, quando aquele inimigo do bem, a inveja, repentinamente caiu sobre ele. E por meio de uma sequência de eventos que ele não detalha, de algum modo o arrastou de volta para o mundo dos atos humanos. As coisas não foram mais as mesmas para Filo. Fala assim: no vasto mar das preocupações políticas, ele escreveu: ainda sou arremessado ao acaso, incapaz até de subir à superfície. Embora às vezes, quando há calma e quietude temporária, nos tumultos políticos eu ganhe asas, deslize pelas ondas quase em voo e seja levado pelas brisas do entendimento. Então ele podia abrir seus olhos e ser inundado pela luz da sabedoria. Em certo sentido, Filo está exagerando a tensão entre a vida de ação e a vida da contemplação. Entendeu? Tem a vida e você contempla. Mas as coisas não são tão assim radicais. Como vimos, ele utilizou a luz da sabedoria em seu papel como líder da comunidade judaica da Alexandria. Ele se viu uma situação em que o relacionamento dos judeus com gregos e romanos era uma soma não zero. E respondeu ela com sabedoria, no sentido bíblico, ao buscar racionalmente o interesse próprio, os interesses da comunidade judaica. Ele terminou no lado da virtude, defendendo a tolerância entre crenças e o respeito mútuo. Ele estava portando sua vida política, seguindo os mandos do logo. Complicado. Aqui na vida de Filo, vemos também um vínculo entre sabedoria, com S maiúsculo, e sabedoria com S minúsculo, entre o logo cósmico, o plano divino desvelado sobre a Terra, e o logo na mente de Filo. O logo de Filo, ao espelhar o logo cósmico, removendo-se as distorções das paixões e revelando a razão pura, manifesta o logo cósmico, impulsionando o plano divino. Vemos ainda o vínculo entre o logos como princípio determinante, como causa primeira da história, e o logo como princípio moral. Em resposta à incitação do primeiro, do logos como princípio determinante, Filo ajuda a avançar o segundo, logo com princípio moral. Ajuda a realizar os ideais da Torá como eles o entendiam. Contudo, ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça. Como o Logos conseguiu incitar Filo? Como ele arranjou para que Filo estivesse em uma situação de soma não zero? Para início de conversa. Toda a questão do Logo, lembremos, era se livrar da necessidade de um Deus intervencionista, lembra? Participativo. O Deus que poderia olhar para baixo, convocar Filo e colocá-lo em alguma situação de soma não zero, de modo que ao agir sabiamente ele pudesse avançar ao plano de Deus. O Logo deveria ser menos como um Deus personalizado, mais como as leis da natureza de um programa de computador, algo que se movimentasse automática e incessantemente. Mas como algo tão mecânico e geral poderia dar a Filo uma oportunidade para uma ação sábia? Filo, infelizmente, não está aqui para responder essa pergunta, porém não é difícil reunir em um cenário que permita uma resposta coerente com seus escritos. Eis um desses cenários, um tipo de algoritmo cósmico que poderia explicar como Filo chegou a uma situação de soma não zero. Suponha que parte do logo manifestado por meio dos homens seja a parte inquisitiva, inventiva da mente racional.
A parte que tem nos dado um conjunto crescente de tecnologia, desde a roda ao ônibus espacial, dos caracteres cuneiformes, né? Razão germinadora que produz novos insights numa pessoa. Suponha que uma consequência dessa evolução tecnológica seja colocar as pessoas em situações de soma não zero, com uma variedade cada vez maior de pessoas, incluindo de modo crescente pessoas de diferentes etnicidades e até pessoas situadas a longas distâncias. Assim, repetidamente, uma parte diferente da mente racional será convocada. Uma parte que possa responder a tais situações de maneira inteligente, promovendo desse modo a tolerância. O resto, como diria, seria história. É claro, muitos desses encontros resultariam em violência e destruição. Mas a proporção que as pessoas respondessem à crescente soma não zero como um filo o fez, sabiamente, com interesse próprio altruísta, a tolerância cada vez mais ganha espaço que a intolerância. O respeito pelo direito dos outros avançaria no conjunto e assim a humanidade se moveria, ainda que irregularmente, em direção ao aperfeiçoamento moral e às vezes o caminho seria a razão desapaixonada, como o Filo fez, quando descobriu interesse em comum com adversários, como Calígula, apesar de sua antipatia por ele. Bom, razões para animar-se. Primeira, a injunção para amar a todos os israelitas representou um real progresso moral à época. Antes de as tribos de Israel serem fundidas em um único regime político, primeiro uma confederação, depois uma nação, é seguro dizer que a empatia e o afeto raramente excediam as fronteiras de cada tribo. A expansão da organização social do nível tribal para o nível nacional abriu novas oportunidades para somas não zero, em especial a cooperação entre tribos para lutar contra inimigos comuns, inclusive. E a doutrina da fraternidade nacional, em oposição à meramente tribal, evoluiu como uma maneira de ajudar na realização dessas oportunidades. Nesse sentido, Moisés, ao intermediar a expressão da Torá por Deus, com seu efeito de coesão nacional, estava a serviço do Logos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pode não ter tido intenção global e, portanto, pode não representar o zenite moral de toda a humanidade, mas ainda representa um marco decisivo. Isso expandiu, quer ele não, o círculo da fraternidade. Bom, agora a gente pode se perguntar. A gente fala, foi pelas tribos, foi por nações, não sei o quê, mas o Logos pode ser global? No primeiro milênio antes de Cristo, a proporção que várias escrituras hebraicas enfatizavam o amor ao próximo, ou que se tratasse os estrangeiros decentemente, ou que se esperasse por um dia em que as espadas se transformariam em arados, outras culturas moviam-se na mesma direção. Outras. Não foi judeu, não, na China. Confúcio disse que a virtude suprema é o rei, uma sensível preocupação com os outros. E resumiu essa lei aproximadamente como Hilo consolidaria mais tarde na Torá, dizendo: não faças aos outros o que não desejaria para si. Confúcio também disse: ame seus semelhantes. E aí vai por aí, tem muitas coisas de outros lugares que falam a mesma coisa e tal. Bom, entretanto, não há dúvida de que, desde que a civilização começou, tem havido progresso efetivo nas doutrinas morais disponíveis. E o impulso de progresso ocorreu no primeiro milênio antes de Cristo. Por quê? Porque no primeiro milênio antes de Cristo, essas revelações repentinamente encontraram o solo fértil de maneira tão ampla. Por quê? Que manifestações do Logos estavam movendo a humanidade adiante? Certamente trata-se de um milênio de grandes mudanças materiais. As moedas foram inventadas e apareceram na China, Índia e no Oriente Médio. As rotas comerciais se ampliaram atravessando as fronteiras políticas. No curso do milênio,
os mercados suplantaram as economias controladas pelos estados. As cidades cresceram e se dinamizaram proporcionalmente. Em muitos casos, tornaram-se a mais diversificada etnicamente. Tudo isso trouxe pelo menos 3 efeitos. Primeiro, a expansão dos compromissos econômicos significava mais relacionamento de soma não zero entre povos de diferentes etnias e mesmo diferentes regimes políticos. Assim, mais pessoas tinham interesse próprio no bem-estar contínuo das pessoas que eram, em vários aspectos, diferentes delas. O interesse próprio pode não ter determinado interesse por aquelas pessoas, mas fortaleceu a lógica por trás de não odiá-las. Segundo, cada vez mais pessoas viram-se um ambiente radicalmente diferente daquele para o qual a seleção natural as havia projetado. Emoções que funcionavam razoavelmente bem no ambiente ancestral eram agora de valor duvidoso. Em uma aldeia caçadora-coletora, a ira vingativa podia ajudar as pessoas a defender seus interesses. Mas quando você sente essa ira surgir depois que um motorista lhe dá uma fechada, o efeito principal é o aumento do risco de uma doença coronária. Claro, não havia carro na Índia antiga, na China, no Egito, mas como as leis e a polícia vieram substituir a vingança como garantidores da ordem social. O ódio e a ira perderam aos poucos de sua utilidade e tornaram-se cada vez mais sem sentido, se não completamente contraproducentes, tanto do ponto de vista da sociedade como individual. Mesmo no início do segundo milênio a.C., um texto egípcio de instruções morais alertava que uma vez que os tumultos se espalham como fogo no feno, você deveria se controlar diante de pessoas exaltadas e não provocá-las com palavras. Se deixá-las sozinhas, os deuses responderão a elas. O ódio já não era o que costumava ser. E terceiro e último, como mais pessoas estavam em contato com o maior número de outras pessoas do que nunca, havia mais intercâmbios de ideias, e isso incluía ideias sobre como lidar com a primeira e a segunda mudança acima. Se reprimir o ódio, ampliar a compreensão, exibir benevolência, provavam-se como bons conselhos de autoajuda. Essas ideias se disseminaram rapidamente através de uma densa rede de mente. Como a tecnologia demanda e favorece a aproximação das pessoas, ela tanto cria novos problemas como propaga as soluções. Em geral, o resultado é a equiparação da autoajuda como uma virtude. O último ponto é falando sobre a jornada. Vamos lá. Em certo sentido, voltamos ao princípio. Começamos vários capítulos atrás vendo Yahvé inicialmente envolvido em um contexto politeísta e cercado por figuras mitológicas. Praga e peste, por exemplo, isso parecia ser evidência das origens primitivas da religião israelita. Contudo, no final, uma das figuras mitológicas mais obscuras da Bíblia, a sabedoria, mostra como um importante vínculo a uma teologia bastante moderna e até plausível, cujos contornos gerais foram por Filo vislumbrado e cuja dinâmica essencial foi apresentada por Filo, enquanto ele estruturava uma doutrina de tolerância entre as crenças. Algumas décadas depois da morte de Filo, o Logo fez uma aparição no livro grego que viria a se tornar famoso mundialmente. Porém, o papel do Logos ficaria obscuro porque quando o livro foi traduzido para outras línguas europeias, incluindo o inglês, Logos seria traduzido como verbo. Por exemplo, no princípio era o verbo. O livro é o Evangelho de João, o último e mais místico dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Se alguém duvida, vê o Apocalipse. Em outra tradução, o livro de João inicia: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Conforme o livro prossegue, fica claro que esse Logos assumiu a forma de Jesus Cristo. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade.
Filo, tendo escrito tudo durante a existência de Jesus, referiu-se ao Logos como o Filho de Deus. Que influência, se alguma, seu texto teve sobre o Evangelho de João, não se sabe. Em todo caso, é quase certo que o autor de João, ao usar logo, tinha mais em mente do que a palavra verbo. Qualquer intelectual no mundo grego judaico do final do primeiro século da era cristã encontraria o uso de logos em textos filosóficos ou teológicos. E a obra de Filo não era um exemplo excêntrico desse tipo de texto. Obras tais como a Sabedoria de Salomão também equiparavam o logos com sabedoria, descrevendo uma força de origem divina e de efeito iluminador. Portanto, faz todo sentido o Evangelho de João descrever Jesus como a luz verdadeira que ilumina todo o homem. Todo o homem. Jesus foi realmente uma encarnação do Logos? Certamente ele parece ser um bom candidato. De acordo com a Bíblia, ele pegou generosidade, tolerância, até o amor universal, e essa mensagem parecia estar fazendo o trabalho do Logos, a expansão do círculo de consideração moral. Mas se o que a Bíblia diz sobre Jesus não for verdadeiro? E se Jesus não disse realmente todas as coisas compassivas atribuídas a ele? E se uma das poucas coisas que pudermos dizer sobre Jesus, com bastante certeza, que ele era bem diferente daquele Jesus descrito na Bíblia? Isso faz menos uma encarnação do Logos? Isso deveria abater nossa fé no Logos? Essas perguntas não confrontarão no próximo capítulo, quando nós vamos começar um bloco chamado A Invenção do Cristianismo. E aí, nesse bloco, nós vamos perguntar: o que Jesus fez? O apóstolo da caridade, a seleção natural do cristianismo, como Jesus tornou-se o Salvador. Depois a gente vai pegar outro bloco, vamos falar sobre o triunfo do islamismo. Vamos falar sobre o Alcorão, Meca, Medina, Jihad, Maomé. E o último bloco, que é Deus torna-se global ou não. A gente vai passar, então, a falar sobre a imaginação moral. Bem, não somos especiais. Entendeu? Então, deixemos aí para ver o que o pessoal quer. Certo? Até 311. Vai ser até aqui. Muito bem. Estamos indo. A gente está já no... pelo menos mais de 10, eu acho. E aí estão faltando uns 10, talvez. Nós estamos mais ou menos assim, pela metade. Né? Já o outro, não. O de ontem a gente está faltando só um. Desse está faltando uns 10 encontros, quer dizer, uns 3 meses, mais ou menos. E aí tem muito mais coisa para fazer. Então vamos dar uma espiada aqui, ver o que se existe alguma coisa. Sempre dar uma passada aqui no cemitério para ver se tem. Senão está frio, né? Tá claro, então? Como é que a gente está? E o João está preparando as coisas, não podemos esquecer. Né? Estão preparando aí, estou sempre falando do site. Quando tiver um momento propício, a gente vai lançar esse site. Mas eu estou fazendo também as memórias sobre literatura. O negócio já está com, pelo menos até agora, sabe quantos volumes tem? Viu, João? Tem 12 volumes. Se prepara, cara. Só sobre memória da literatura. Isso eu escolhendo apenas 160 pessoas. Já está com... Estou trabalhando nisso já faz algum tempo, né? Acho que mais de 2 semanas, eu acho, talvez. Estou preparando. Fiquei doente, quando eu fiquei doente ficou melhor ainda, porque aí não saía nem para fazer ginástica, fazer nada, eu ficava só aqui, pá, 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 pá.
Por enquanto, se não me engano, quem está levando vantagem até a vantagem no número de folhas que eu fiz, eu acho que foi o Darwin. Está com acho que 30 folhas. O Marx, hoje eu acabei Marx, eu pensei, vai ficar com mais. Ele ficou, não, ficou com acho que com 20. Então tem outros aí, tem muitos aí com. Ainda vou chegar lá, não cheguei. Ainda não estou no. Está faltando muita gente, nossa. Eu não fiz tudo, não, mas pelo cálculo já tem 12 volumes. Eu já fiz. Foi 4. Estou fazendo. O quinto vai ser muito pesado, vai ser enorme. Você tem ideia, o quinto, sabe quantas folhas tem? Por enquanto? Quase 700 folhas. Eu estava assim querendo fazer, eu comecei a dividir, porque essa parte da idade contemporânea é tanta gente, são 106 pessoas. Aí só aí eu tive que dividir fazendo uma média de 10 para cada livro, cada autor, 10. Então aí eu tive que dividir, acho que dividi em 7, se não me engano. Depois eu tenho que fazer para música, para filme, né? É muita coisa, mas quem quiser entrar nessa trilha, eu não tenho outro jeito não, meu amigo. É na cultura que se vai resolver a questão. É na cultura. É na cultura que você não se sente sozinho. Porque senão você começa a pegar os melhores autores, tantas ideias. Você, às vezes você perde tempo, só que em vez de você ficar lendo um bom livro, você fica batendo papo com um cara que não tem nada para dizer. Você fica ali perdendo tempo com um camarada. Vai ler um bom autor, cara. Pô. Então fica vendo programa de televisão bobo. Tá perdendo teu tempo, cara. Não tá ganhando nada com isso. Principalmente Combate, né? Combate excelente. Combate é um programa mais idiota que eu já vi na televisão. Ficar perdendo tempo com esse tipo de combate. A outra coisa é jogo do Fluminense. Começou o combate aqui. Também, outra coisa é jogo do Fluminense. Não, você está falando de coisa. Você está falando de coisa formidável? Ah, vai ver um programinha de decoração, vai ver um programinha de comida, que é muito mais útil. Até isso eu gosto, isso é bom. Só que esse programa de comida não chega até aqui em casa, cara. Vambora, deixa os outros. Deixa os outros querem, coitado. O Quietos. pessoal quer dormir, pô. É. Vai dormir, pessoal. Bom, então, vamos dar umas paradinhas aí, mas depois a gente volta aí, tá bom? Até a próxima. E já sabem, sábado, domingo, temos combate, o UFC. Jogo do Fluminense, domingo, não perco. E hoje tem Masterchef. Não, vai dormir, pessoal. A única pessoa que vê esse programa é minha mulher. Não é não. Põe aí no cemitério para ver se muita gente não assiste. É a única que vê o programa, coitado. Ah. Tá bom.